E bora para mais um Fatos com Relatos. Lá se chama Fomos para Sete Além. Foi enviado por Leandro. Ah, não se esqueça, me curta e me segue para não perder meus conteúdos. Sem mais delongas, bora para o relato. Eu nunca fui uma pessoa religiosa, supersticiosa ou do tipo que acredita em histórias de assombração. Sempre achei que existia uma explicação para tudo, até aquela noite. Hoje, quando alguém fala sobre Sete Além, eu prefiro não discutir. Se aquilo existe ou não, só sei que depois do que aconteceu comigo, passei a respeitar histórias que antes eu chamava de bobagem. Tudo começou em uma sexta-feira de agosto. Eu tinha 23 anos e morava com dois amigos, o Marcos e o Pedro, em uma casa antiga, alugada em uma cidade pequena do interior. A casa ficava afastada do centro, perto de uma estrada de terra que praticamente ninguém usava depois das 10 da noite. A região tinha muitas histórias. Uma delas falava sobre uma espécie de lugar além, acessado por meio de uma sequência de portas, corredores ou caminhos que não deveriam existir. Chamava aquilo de Sete Além. Segundo a história, quem encontrasse o caminho poderia atravessar sete limites e chegar a um lugar onde as coisas não obedeciam às mesmas regras do nosso mundo. Eu achava ridículo, Marcos também. Pedro, porém, era diferente. Ele adorava assuntos sobrenaturais. Certa noite, enquanto bebíamos cerveja na varanda, ele começou a contar a história. Falou: Dizem que não é brincadeira. E eu ri. E como alguém entra nesse lugar? Pedro ficou sério. O problema é que ninguém entra procurando. Então, como entra? Ele demorou alguns segundos para responder e disse: Você percebe que entrou quando já está lá. Aquilo me deu uma sensação estranha. Perguntei de onde ele tinha ouvido aquela história. Pedro disse que um antigo morador da região havia contado para ele. Segundo esse homem, existiam sete sinais. O primeiro seria uma mudança repentina no silêncio. O segundo, uma sensação de estar sendo observado. O terceiro, uma porta ou passagem que não deveria estar naquele lugar. O quarto, um caminho que parecia mais longo por dentro do que por fora. O quinto, a sensação de já estar vivido aquele momento. O sexto, ouvi alguém chamar pelo seu nome. E o sétimo, Pedro não terminou. O sétimo o quê? Eu falei. E ele respondeu. Você encontra alguém que conhece você, mas que nunca deveria estar ali. Naquele momento começamos a rir. Foi então que Marcos teve uma ideia idiota. Falou. Vamos procurar? Eu aceitei. Hoje eu gostaria de poder voltar no tempo e impedir aquela decisão. Saímos por volta da meia-noite, levamos lanterna e seguimos pela estrada de terra atrás da casa. O céu estava completamente escuro, não havia lua. Depois de aproximadamente 20 minutos caminhando, chegamos a uma antiga construção abandonada. Era uma casa pequena de madeira, praticamente tomada pelo mato. Pedro iluminou a porta e falou: É aqui? Eu perguntei: Como você sabe? Ele apontou para a parede. Havia 7 marcas profundas na madeira. Pareciam riscos feitos por alguém com coisa afiada. Eu deveria ter ido embora, mas entrei. A casa estava vazia. Havia uma sala, uma cozinha pequena e um corredor estreito. Nada sobrenatural, nada estranho. Até ouvimos uma porta bater no final do corredor. Todos nós congelamos. Marcos perguntou: Tem alguém aqui? E ninguém respondeu. Pedro caminhou até o final e eu fui atrás. A porta estava fechada. Ele abriu. Do outro lado havia outro corredor. Isso não fazia sentido. A casa era pequena demais. Eu tinha visto a parte externa. Não havia espaço físico para aquele corredor. Pedro sorriu primeiro e falou: Primeiro, além. Eu deveria ter mandado ele fechar a porta. Em vez disso, entramos. O corredor parecia ter uns 20 metros. Caminhamos em silêncio. Quanto mais avançávamos, mais distante parecia ficar a porta por onde havíamos entrado. Depois de alguns minutos, Marcos olhou para trás e falou: Vocês estão vendo isso? A porta havia desaparecido. No lugar dela existia apenas uma parede. Tentamos voltar e não conseguimos. O corredor parecia continuar indefinitivamente. Foi então que as lanternas começaram a piscar. Uma, duas, três vezes e apagaram. Ficamos completamente no escuro. Nesse momento, ouvimos passos. Não vinham de trás nem de frente, pareciam vir da parede.
Passos lentos. 1, 2, 3. Depois o silêncio. Pedro sussurrou. Não respondo se alguém chamar. Eu perguntei. Por quê? Ele respondeu. Porque esse é o sexto sinal. Eu ri nervosamente. Você está inventando isso agora. Foi quando ouvimos. Leandro. Minha garganta secou. Era a voz da minha mãe. Minha mãe estava a mais de 300 quilômetros dali. Marcos me segurou pelo braço e falou, não responde. A voz chamou novamente. Leandro. Dessa vez veio de dentro da parede. Eu não respondi. Então ouvimos uma terceira voz, a voz de Marcos. Pedro. Marcos estava ao meu lado. Pedro estava do outro lado. Ninguém tinha falado. Começamos a correr. Não sei quanto tempo corremos. O corredor finalmente terminou. Chegamos a uma sala iluminada por uma luz amarelada. Havia uma mesa, 3 cadeiras e uma fotografia. Pedro pegou a foto. Era uma fotografia antiga da nossa casa. Só que havia algo errado. Na fotografia éramos nós 3, parados na frente da casa. A imagem parecia ter sido tirada naquela mesma noite. Mas havia uma quarta pessoa atrás de nós. Um homem alto, muito magro. O rosto não aparecia. Marcos deixou a fotografia cair. Isso não é possível. Ninguém respondeu. Então, ouvimos uma cadeira arrastar. A quarta cadeira havia aparecido. Até aquele momento eram 3. Agora eram 4. E alguém estava sentado nela. Não conseguíamos ver o rosto. A pessoa simplesmente permanecia imóvel. Pedro começou a chorar e disse, vamos embora. O homem levantou lentamente. E foi aí que percebemos algo pior. Ele estava usando a mesma roupa que Pedro. A mesma camiseta, mesmo tênis, mesmo relógio. Marcos segurou minha mão e falou, corre. Nós corremos. Encontramos uma porta. Abrimos, do outro lado estava a nossa casa. Por alguns segundos sentimos alívio. Corremos para fora. A rua estava vazia. O relógio do meu celular marcava 3h30 da manhã. Tínhamos saído da casa pouco depois da meia-noite. Para nós, parecia que haviam passado horas, mas segundo o relógio, tínhamos passado apenas alguns minutos. Voltamos para casa. Pedro não disse uma palavra. Marcos trancou todas as portas. Eu tentei dormir. Não consegui. Às 3h41, ouvi alguém andando no corredor. Pensei que fosse Marcos. Levantei. Quando abri a porta do quarto, vi Pedro parado no fim do corredor. Ele estava de costa. Pedro? E ele não respondeu. Pedro? Ele lentamente virou a cabeça e sorriu. Só que havia alguma coisa errada naquele sorriso. Perguntei. Você está bem? Ele respondeu. Eu nunca estive aqui. Na mesma hora, as luzes apagaram. Quando voltaram, Pedro tinha desaparecido. Chamamos a polícia. Procuraram durante horas e nada. Dias depois, encontramos a mochila dele perto da casa abandonada. Mas nunca encontramos Pedro. A polícia tratou o caso como desaparecimento. Marcos nunca mais falou sobre aquela noite. Eu também tentei esquecer. Até 3 meses depois, eu estava no trabalho quando recebi a mensagem de um número desconhecido. Era uma fotografia. Eu abri. Era a mesma fotografia que encontramos naquela casa. Só que agora havia uma diferença. Na imagem apareciam 4 pessoas. Eu, Marcos, Pedro e o homem. Abaixo da fotografia havia apenas uma frase. Ainda faltam 2. Apaguei a mensagem, troquei de telefone, mudei de cidade. Nunca mais procurei informações sobre Sete Além. Mas há uma coisa que continua me atormentando. Há aproximadamente 6 meses, encontrei uma fotografia antiga dentro de uma caixa que pertencia à minha família. Eu não sabia que aquela fotografia existia. Era uma fotografia minha quando era criança. Eu tinha aproximadamente 8 anos. Estava em frente à casa onde cresci. Minha mãe estava ao meu lado. Meu pai estava atrás. E no fundo da imagem, quase escondido entre 2 árvores, havia um homem muito magro. O mesmo da fotografia do Sete Além. No verso havia uma data. 7 anos antes daquela noite. E uma frase escrita à mão. Ele já estava esperando. Desde então, nunca mais consigo passar por uma porta escura sem olhar 2 vezes. Porque existe uma coisa que ninguém me contou naquela primeira noite. Talvez o Sete Além não seja um lugar para onde você entra. Talvez seja um lugar que encontra você. E se aquela fotografia estiver certa, ele me encontrou muito antes de eu sequer ouvir falar dele. E esse foi o fim do relato. Lembrando, se você quer que eu conte história aqui, meu e-mail está na minha bio. Sua história pode ser nossa história.